A mecânica quântica é uma das teorias da física mais bem estabelecidas atualmente. Ela trata de descrever o comportamento das partículas nas menores escalas de tempo, energia e tamanho. Mas a física quântica não foi sempre bem recebida. Na verdade, várias implicações e previsões dessa teoria assustavam e causavam polêmica entre algumas das maiores mentes da física do século passado. Um desses fenômenos, o emaranhamento ou entrelaçamento quântico, assustou o próprio Albert Einstein, um dos pais da física quântica. O problema é o seguinte: emaranhamentos quânticos parecem transmitir informação mais rápido do que a velocidade da luz. E qualquer coisa se movendo mais rápido do que a velocidade da luz deveria ser proibido pela física que nós conhecemos. Einstein então apelidou esse fenômeno estranho de ação fantasmagórica à distância. Mas antes de entender o que há de tão fantasmagórico nessa ação, eu preciso explicar o que é superposição. De forma simplificada, a superposição é uma situação na qual um sistema quântico pode se encontrar. Por situação, entendam o seguinte: uma partícula pode ter uma energia alta, ela pode ter uma energia baixa, ou ela pode ter energia alta e baixa ao mesmo tempo, em um estado de superposição. Se ela está no estado de superposição, a partícula não tem suas propriedades bem definidas. Isso quer dizer que você não tem como saber qual é exatamente, por exemplo, a energia de uma partícula em superposição. O que existe é um catálogo de possibilidades que podem ser medidas em algum experimento. Cada uma dessas possibilidades tem uma probabilidade diferente de ser medida quando realizamos algum experimento. E aqui vem a parte contraintuitiva. Isso significa que nenhuma dessas possibilidades já estava determinada antes do experimento. A partícula realmente estava em um estado de superposição. A sua energia era todas as possibilidades do nosso catálogo ao mesmo tempo. Mas não entendam errado uma coisa: a superposição não é uma incerteza nossa ou um desconhecimento de nossa parte acerca das propriedades de um sistema. Na verdade, a incerteza na superposição faz parte da teoria da física quântica e de qualquer experimento. Ela é fundamental e não uma forma de erro experimental. Ou seja, nós só conseguimos medir qual é a energia de uma partícula em superposição quando nós de fato vamos lá e medimos manualmente a energia daquela partícula em superposição. Antes disso, todos os valores de energia do nosso catálogo de possibilidades eram possíveis ao mesmo tempo. Isso é bizarro, mas é exatamente isso que queremos dizer quando falamos que uma partícula estava em superposição. Vamos ver um exemplo. O sistema mais simples que possui propriedades quânticas interessantes é o exemplo de uma partícula sozinha. Ela possui apenas uma propriedade interessante, que pode assumir dois valores. Em um elétron, essa propriedade é o spin, que é uma espécie de campo magnético dele. Mas não se importe tanto com isso, saber o que é o spin não vai mudar o resultado. O importante é saber que o spin do elétron pode ser descrito usando apenas dois valores, que podem ser representados por uma seta, ou para cima ou para baixo. Então um elétron pode ou ter spin para cima, ou ele pode ter spin para baixo. Isso são dois estados diferentes. Mas existe mais uma possibilidade, uma superposição em que, ao mesmo tempo, o spin aponta para cima e para baixo. O que é mais importante nesse exemplo é que nesse estado de superposição, o spin não está metade apontando para cima e outra metade apontando para baixo. Isso não são vetores como a gente aprende no ensino médio. O spin está indeterminado. É impossível de atribuir um valor correto para a direção do spin do elétron quando ele está em superposição. Você não tem como saber se ele está para cima ou se ele está para baixo. Até onde você sabe é os dois. Mas aí você pode se perguntar: ok, e o que acontece quando eu faço um experimento para determinar o spin do elétron? Aqui que as coisas começam a ficar estranhas. O que acontece é que você tem uma chance, uma probabilidade de medir o spin para cima ou medir o spin para baixo. Você não consegue observar a superposição diretamente. É como se toda vez que você olhasse para um elétron, ele escolhesse automaticamente um spin para cima ou um spin para baixo. É impossível de ver diretamente esse estado de superposição. Agora que ficou um pouco mais claro como que a superposição funciona, chegou a vez do emaranhamento quântico, que é o que acontece quando você analisa superposição em sistemas de várias partículas. Suponha que tenhamos dois elétrons. Como nós vimos antes, todo elétron tem spin, que pode apontar para cima ou para baixo.
Se os dois elétrons interagirem, nós não podemos mais tratar eles como duas partículas separadas. Nós agora precisamos tratar o sistema como um todo. Agora nós temos um sistema quântico composto por dois elétrons e existe um único conjunto de equações que pode descrever eles. Existem vários estados possíveis para o sistema. O elétron da esquerda pode ter spin para cima ou para baixo, e a mesma coisa vale para o elétron da direita, que também pode ter spin para cima ou para baixo. Só que existe uma lei da natureza chamada princípio da exclusão de Pauli, que diz que dois elétrons não podem ter o mesmo número quântico, e o spin é um número quântico. Isso significa que, se o elétron da esquerda tiver o spin para cima, o elétron da direita obrigatoriamente precisa ter o spin para baixo. Agora vamos pegar o primeiro elétron e medir o seu spin, que até o momento da medição estava em superposição, ou seja, para cima e para baixo. Se medirmos o spin e ele estiver apontando para baixo, o spin do segundo tem que estar para cima. Isso é o emaranhamento quântico. É essa aparente ligação entre dois elétrons que obriga que o spin de um seja diferente do spin do outro. Da mesma forma, se nós tivéssemos medido o spin de um elétron e ele estivesse para cima, saberíamos que o outro elétron teria o spin para baixo. Isso é bizarro, porque obter informação de metade dos componentes do sistema nos dá toda a informação do sistema. Isso é algo que aparece repetidamente na mecânica quântica, e para ser honesto, é bem útil, porque você só precisa levar em conta metade das quantidades relevantes de um sistema e pronto, você descreveu ele completamente. Ou seja, um emaranhamento quântico é quando você não consegue descrever uma partícula independentemente de outra partícula. Uma depende da outra. Se o spin de uma é para cima, o spin da outra obrigatoriamente tem que ser para baixo e vice-versa. E por consequência, fazer uma medida numa parte do sistema revela informações sobre o resto do sistema. Você só mede o spin de uma partícula. Automaticamente, você sabe o spin da outra. Mas é aí que entra a pergunta. Por que isso assustou tanto assim Einstein e tantos outros físicos do século passado e se tornou um dos problemas da física mais populares da história? Calma que nós estamos chegando lá. Vamos supor que eu pegue dois elétrons emaranhados. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou deixar eles separados por uma distância extremamente grande. Um deles vai ficar em Brusque, em Santa Catarina, e o outro vai ficar em Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ambos os elétrons têm os seus spins em superposição. Mas eu então faço uma medida no elétron em Brusque e descubro que o seu spin aponta para cima. É isso, nós quebramos o universo. Na hora em que eu descubro o spin de um dos elétrons, eu descubro o spin dos dois. Se o de Brusque aponta para cima, então o de Andrômeda obrigatoriamente aponta para baixo. Se ainda não ficou evidente o tamanho do problema que nós temos aqui, lembre-se do seguinte: o elétron em Andrômeda estava em superposição. Ele não tinha spin definido. Assim que eu descubro que o spin do elétron aqui na Terra aponta para cima, o spin do elétron em Andrômeda apontará para baixo, no exato instante. Detalhe, Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Parece que, de alguma forma, os elétrons estão se comunicando instantaneamente para decidir qual spin eles vão ter, violando o limite da velocidade da luz. E isso é muito estranho. E o pior, nós temos experiências que provam que isso, de certa forma, está correto. O problema aqui é esse efeito de comunicação instantânea entre os elétrons, independente da distância. Einstein acreditava que a física quântica estava correta, ele inclusive era um dos defensores dela. Mas como a informação no emaranhamento quântico aparentemente viaja mais rápido do que a velocidade da luz, Einstein achava que a física quântica não estava completa. Ele inclusive nomeou esse efeito como ação fantasmagórica à distância. Deveria existir alguma teoria que explicasse o mecanismo pelo qual os elétrons se comunicam. Mas pelo nosso entendimento atual da natureza quântica, Einstein estava errado. Não existe um mecanismo ou uma forma de os elétrons se comunicarem. Na verdade, esse comportamento esquisito do emaranhamento quântico é simplesmente uma parte fundamental da teoria quântica. Ok, mas como nós resolvemos esse problema? A informação de dois elétrons emaranhados realmente viaja mais rápido do que a luz? A forma aceita de pensar sobre essa questão é tratar os dois elétrons não como coisas separadas, mas como um único sistema, uma coisa só.
Aí o que acontece é que os seus estados finais ficam dependendo um do outro. Existem duas situações possíveis para esse sistema. Ou seja, se nós medimos o spin do primeiro elétron, nós automaticamente descobrimos o spin do segundo elétron e nem precisamos olhar, a gente já sabe qual que é. Mas não é como se tivesse alguma partícula fantasmagórica voando entre os dois elétrons para o primeiro dizer para o segundo qual tem que ser o spin dele. É simplesmente o único estado que restou dos dois possíveis. A informação não se move mais rápido do que a luz no emaranhamento quântico porque simplesmente não existe informação nova. Ela já estava ali, mas em estado de superposição. É como se você tivesse uma conta no banco com R$10. Se você saca R$7, não é como se você tivesse descoberto instantaneamente que agora sua conta tem R$3. Você já sabia que a sua conta tinha R$10 no total. Você sacou 7, então você sabe que sobraram 3. Não é como se você tivesse descoberto algo novo. A informação já estava lá. E o único resultado final possível para o seu saldo são justamente os R$3 que sobraram. E é por isso que é impossível se comunicar mais rápido do que a velocidade da luz, mesmo usando emaranhamento quântico. Você precisa ter alguma informação prévia para o emaranhamento funcionar. No fim, o interlaçamento ou o emaranhamento quântico é só a natureza sendo estranha. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo é uma nova série que eu tô tentando fazer pro canal, que só foi possível graças aos nossos assinantes do Catarse. E nessa série eu quero tentar explicar algumas coisas e alguns conceitos que vocês escolherem. Então, esse foi um dos mais pedidos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tiver alguma sugestão de coisa que gostaria de ver sendo explicada num vídeo aqui no canal, por favor deixe nos comentários e curta o comentário que você achar mais adequado, que você queira ver um vídeo daquilo sendo feito. E muito obrigado mais uma vez a todos os nossos assinantes do Catarse, porque nós batemos a primeira meta e essa série foi possível. Então agora o próximo passo é o podcast. Então se você também quiser ajudar nessa campanha, o link vai estar na descrição. Mais uma vez, muito obrigado.